vocês falaram que não basta leis, também tem que ter todo esse... E você falou do aparato que vai desde a pessoa que nos órgãos públicos, né? Isso. Pessoa que julga, pessoa que vê isso aí. Ainda vocês veem muito problema, Ana, em que sentido? Porque essas pessoas, na teoria, estariam sabendo da lei ou mais instruídas. Porque tem uma coisa na cabeça deles que eles já minimizam também de cara? Como que é? Assim, você me desculpa, Ana. Pode falar. Vai lá. Nervosa, Manda bala! Eu fico nervosa. Fale. Eu vou te dar alguns exemplos. Tá. Eu tenho certeza absoluta que você se lembra do caso da modelo, a Mari Ferrer. Você Mariana se Ferrer. lembra da Mariana Ferrer, que teve aquele problema que ela foi vítima de um estupro e na audiência o advogado do cara violentou ela de todas as formas, com Uma imagens violência. íntimas e outras coisas na audiência. Ah, é verdade. E após isso, criou-se uma lei, né, que colocou Combate. um artigo lá no código dizendo que essas vítimas não podem ser humilhadas em audiência, expostas, mas aqui. É um tal de violência institucional. Mas olha aqui uma coisa. Você entende que foi criada uma lei Pra falar o básico. O óbvio. Exato. O judiciário não tinha que ser um ambiente que acolhe, que protege essa vítima? É. Como assim estavam um promotor e um juiz ali E um defensor. e vendo toda essa violência contra essa mulher e ficaram inertes? Então, eu repito novamente, e respondo como? Porque o machismo não está só na minha casa. Um outro dia, e viralizou um áudio E a diferença foi de um de voto, né? uma No CNJ para abrir o PAD contra esse juiz. Nossa. Exatamente. Com voto. Porque Exatamente. não é uma coisa assim, a gente conversando que parece tão óbvio que foi uma violência, né? Quando chega lá no CNJ, quase que não abre nem um PAD, não é para condenar o cara, é para apurar a conduta dele. Já estavam absolvendo o cara desde o início. É um absurdo. Então, assim, olha como funcionam as estruturas de Estado que deveriam proteger essa mulher. É um absurdo. Um outro dia, e viralizou um áudio de um juiz, uma juíza, que eu não me recordo bem ao certo, Ai, meu Deus. que ele dizia que um homem pode sim ser um agressor de uma mulher e ser um ótimo pai. Quem falou isso? Uma Não, juíza. é um juiz. Juizar. Pior que era uma mulher. E aí, Pode, mas e daí? essa conta não fecha. Exatamente. Ele Essa pode, conta não fecha. ele pode pagar todos os impostos. Nossa, Essa esse cara conta paga. não fecha. paga as- Não tem como um homem tem como. ser um agressor de mulheres e ser um ótimo pai. O primeiro ponto é o exemplo. Se ele é um homem que agride uma mulher, o exemplo que ele dá para o filho homem dele é que ele pode crescer, arrumar uma mulher e olhá-la como uma coisa, um objeto, e bater nela também. Ah, entendi O o que você tá exemplo falando. que ele deixa para a filha, Isso. a menina dele, é que a coça é normal, que ela, na verdade, vai ser um objeto do marido, na qual ele pode, sim, violentar ela. Então não venha e dizer que um homem que agride uma mulher pode ser um ótimo pai, porque ele não pode ser um ótimo pai. E isso mostra, os exemplos que eu dei, que, na verdade, está entranhado o machismo em todas as esferas. Quando uma mulher vai à delegacia, não raras vezes ela é feita vítima novamente. Por quê? Porque botam em xeque se aquilo que ela está relatando é verdade. Sim. Botam em xeque se realmente ela é vítima. Às vezes falam para ela reatar com o cara porque não quer e abrir ali o auto. Enfim, de todas as formas, em todos os cantos, a gente tem uma estrutura que labora diariamente para que a mulher não seja vista no Brasil como um indivíduo. Exatamente. E assim, o que a Faida fala, não é uma coisa Mas que vem só corrigindo, quando ela falou, eu achei que não estava relacionado pai de família com a agressão da mulher. Eu achei que o cara tinha agredido, era com outra mulher e que ele podia ser um bom de família. Eu falei, pai de família, eu falei, tem nada a ver uma coisa com outra. Ele pode pagar imposto, não está relacionado uma coisa com outra. não, mas o que ela me dentro falou do ambiente doméstico. Não, e o que ela falou e não é só. Não, e o que ela me falou é todo. O cara, o que ele é lá fora, E ele sabe vai quem ser lá fala dentro. isso também? Não é? Sabe quem O fala cara isso? não vai ser diferente, é a mesma coisa. E quem fala isso também é a lei.
tá? A gente tem a lei Henri Borel que considera como violência psicológica contra a criança ou adolescente ela presenciar atos de violência dentro da casa dela. Não, então, mas eu tinha pensado que Então, o caso de violência não era com a mãe, era com outra sim. mulher. Não, mas eu falei assim, mesmo assim, se ele trata outra mulher mal, impossível que ele vai... a mesma estrutura de violência. E sobre isso, sobre esse a gente tá tão é tão difícil falar, Vilela. Da primeira vez que eu vim aqui, das outras vezes que eu vim aqui, eu fico até me penitenciando. Eu não vou usar o termo feminismo, eu não vou usar o termo machismo, porque até nisso a gente tem sido aí, de certa forma, tolhidas. Porque você fala isso, tá levantando uma bandeira, um social. Quando a gente é castigado pela ignorância dos outros, que não sabe do que a gente tá falando. Então, assim, a respeito dessa estrutura patriarcal, as pessoas precisam entender que quando a sociedade se formou, o ideal de quem era o mandatário dessa sociedade era exatamente uma figura masculina. Era uma réplica do feudo, ele era o senhor feudal, exatamente. E o resto era a propriedade dele. E nós crescemos dentro dessa estrutura que macula mulheres, maculam homens também, maculam todas as camadas da sociedade. É ruim para todo mundo quando você tem uma imagem só e não uma imagem plural, numa sociedade plural. E essa questão de uma mulher dentro do aparato estatal, quando ela é vítima de um crime contra a dignidade sexual, é desesperador. Dignidade sexual. Dignidade. É desesperador. Tá. Porque o que a Faida fala é o que alguns pessoal que trabalha com criminologia, etc., vai chamar que a mulher, dentro dessa estrutura, ela tem presunção de mentirosa, presunção de maluca, presunção de vingativa. Essa é a presunção de uma mulher que procura a estrutura do Estado para narrar qualquer tipo de violência. A gente tá falando de violência sexual. Melhorou ou estamos na mesma do passado? Então, a gente continua fazendo o que a Faida falou, produzindo lei para falar o óbvio. Entendi. A gente teve alterações... Se acontecer alguma coisa, a galera se movimentar e aí muda. Entendi. Não, vamos falar do óbvio? A gente tem uma lei para garantir igualdade salarial, então... Não é meio ridículo? Não, todo mundo fala assim, não, mas eu não preciso de uma lei para falar o óbvio. Tem hora que o óbvio... Precisa ser dito. Porque não tem escrito, tem na cabeça, mas não tem garantido. Exato. A gente vem com uma lei agora falando que uma mulher, ao denunciar, ao pedir uma medida protetiva, ela não precisa mais de se socorrer do direito penal. Porque Como todas... assim? O que quer se socorrer? O que quer dizer isso? Antigamente, para a mulher conseguir uma medida protetiva no âmbito de uma delegacia de polícia, por exemplo, ela tinha que narrar um fato criminoso. E fala, eu quero uma medida porque alguém eu preciso exatamente de um crime para eu pedir essa medida protetiva. Por quê? Porque todas as vezes que a Maria da Penha chegava no judiciário, o judiciário interpretava para desproteger aquela mulher. Você cria uma lei para proteger a mulher e toda vez que ele batia no judiciário, essa lei era interpretada para desproteger a mulher. E, de repente, a vítima da Lei Maria da Penha passou a ser o homem. Todo mundo, né? Nossa, coitado do homem, vai receber medida protetiva por causa disso, daquilo outro. O que é uma medida protetiva? Medida protetiva é uma espécie de natureza cautelar que vem garantir que essa mulher receba uma proteção diferenciada enquanto não se dá uma ação, alguma forma de que ela vá pleitear os caminhos que a Maria da Penha traz de combate à violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela nasce com o intuito, a finalidade de coibir e reprimir a violência contra a mulher. Mas um dos seus principais papéis que diferencia dos homens é o fato de ter essas medidas protetivas, que são exatamente medidas para proteger essa mulher. Porque, ao contrário de um homem, uma mulher que é ameaçada, ela está muito mais em risco de morrer do que um homem que é ameaçado. Com certeza. E principalmente no âmbito de uma violência doméstica e familiar dentro dessa estrutura social que a gente está conversando. Tá. Então, para a mulher, por exemplo, pedir um afastamento do agressor do lar, proibição de contato, que é o que a gente conhece, todas essas medidas, né, de não chegar a tantos metros, etc e tal, ela não tinha que narrar nada. A lei nunca falou que tinha que narrar nada. Falava que a mulher que sofresse violência doméstica, que é baseada no gênero de feminino, ela tinha direito a se socorrer de medidas protetivas urgentes, que seriam penais, seriam cíveis, tem até alimentos previstos na lei. Mas o que acontecia? Batia no judiciário, o judiciário falava assim, não, mas se não tem crime, eu não quero. Não é Maria da Penha, não vou proteger. E a gente ficava o tempo todo desprotegendo essa mulher, e essa mulher, aconteceu o que com ela? Ela continuava sendo violentada. Você descredibilizava a mulher, você reforça o estigma da mulher, e você
basicamente não faz com que essa mulher mais procure o judiciário. Para que ela vai, se ela vai ser humilhada? Então, era tão assim que todas as vezes que a Lei Maria da Penha bateu em discussões, a gente protegeu a mulher. Quando a Lei Maria da Penha começou, que ela trazia que caberia a lei numa relação íntima de afeto, a discussão era se essa relação podia ser passada, presente ou futura, ou tinha que ser atual. A discussão era tão grande, Vilela, que lá em 2013, há 10 anos atrás, uma mulher procurou uma juíza pedindo uma medida protetiva em relação ao relacionamento dela. Só que não era um relacionamento passado. Ela era a ex-namorada do cara. E a juíza entendeu que não, que a Maria da Penha só cabia para relacionamentos atuais. Nossa. Quem que era essa mulher? Elisa Samúdio. Putz. Você tá entendendo? Então, toda vez que você desprotege uma mulher, você tá correndo o risco de matar essa mulher. Essa é a questão. Então, é muito pontual que se fala sobre o judiciário ser assim, porque quando você pega a justificativa do projeto de lei 14.550 da Simone Tebet, feito com a Bianchini e o Thiago Pierbon, que são promotores e uma autora, ela traz todos os julgados em que houve desproteção da mulher e traz um fator assustador. 89% dos casos de Maria da Penha do TJDFT eram desclassificados, não era Maria da Penha para eles. Então, eu vou resumir. Tá. Eu vou resumir. Essa outra lei que veio agora, veio também ser uma lei para dizer o óbvio. A mulher tinha o direito à medida, mas tinha que trazer prova. Agora ela não tem mais. Uma mulher tinha o direito à medida se houvesse uma ação criminal, inquérito policial, essas outras coisas. Mas peraí, é aquilo que ela disse aqui, a Luana. Peraí. A mulher não tem que fazer o papel do Estado, não, filho. O papel dela é ir lá relatar que ela tá com medo de morrer. O Estado que dê um jeito, se vire para poder colocar a salvo a vida dela. Entende? Mas então, ou seja, já havia isso intrínseco? Já. Só que aí eles olhavam a lei de uma outra forma e aí a gente volta no reggae de que o óbvio também precisa Ser dito. Para tudo isso que ela aqui disse. Porque assim, o Brasil no que diz respeito a crimes contra as mulheres, tem uma resistência muito grande. E é diferente, me parece, por exemplo, da Espanha, que a gente vem do encaminhamento do caso do Robinho, né? É Daniel Alves, né? Da Espanha. O do Robinho. O Robinho é na Itália. É na Itália, desculpa. Isso. Porque fizeram gravações, os caras fizeram um trabalho muito bom, senão não ia... Mas no caso Mariana Ferrer, o trabalho foi muito bem feito. Foi? Eu acho. Chegou na hora... Como foi o dela? Eu acho tão engraçado, porque as pessoas partem do pressuposto que a Mariana Ferrer era uma interesseira que veio acusar uma pessoa específica. Só dá o contexto, porque... Mariana Ferrer, é uma menina que estava numa boate conhecida de Santa Catarina e que ela subiu no camarote, foi estuprada e ao sair do camarote, ela era virgem, chegou em casa. E aí, quando ela foi tirar a roupa para tomar banho, que ela se deu conta que o Boris cheio de sangue, que algo tinha acontecido. Então, assim, as pessoas acham que tratava-se de uma mulher que queria ganhar fama, que queria isso, que queria aquilo, e trabalhando sempre com essa ideia de não sustentar, ela não consegue nem contar o que aconteceu, ela não sustenta a fala dela, porque na audiência é isso, é aquilo. E é exatamente o que a Fred falou, obrigando a mulher a fazer um papel que não é dela, do Estado ali, provas, entendeu? E de lembrar de algo que ela não vai lembrar exatamente porque ela estava vulnerável. E aí eu parto sempre do pressuposto, a vulnerabilidade de um estupro, ela tem que ser auferida em que momento? 10 horas depois, 15 horas depois, 2 dias depois, 5 dias depois ou na hora do ato? É na hora do ato. E aí o que acontece no caso Mariana Ferrer? Ela chega... E o Boris cheio de sangue, a mãe sabia que ela era virgem, bota ela dentro do carro, leva ela até uma delegacia. Ela chega lá narrando que não sabia o que aconteceu, ela não chegou acusando ninguém de estupro. A delegada do caso manda ela para o IML, constata-se que teve uma condição carnal, constata-se que houve um estupro. Ela já estava em casa quando sai o IML, porque nada sai rápido. Ela volta no outro dia
para ser mandada para um exame de corpo de delito. Porque todo mundo adora falar, né, de toxicológico, que o toxicológico dela deu negativo, por isso que o juiz absolveu. Ah, mas um toxicológico feito 2 dias depois? Você espera que dá o quê? Se eu posso... Tem gente que bebe agora e à noite vai soprar um bafômetro e vai dar negativo. Então, o toxicológico, obviamente, dela deu negativo. A delegada manda juntar todas as câmeras do local. Apresenta umas câmeras. Tem 2 caras ali subindo pra ela no camarote. Os 2 caras são ouvidos. Um cara vai lá sendo ouvido. Ó, aqui, ó, bebendo água. Então tá, você nunca viu ela? Nunca vi. Nunca encostou nela? Nunca encostei. Então tá, tchau. A delegada pega o copinho dele com a saliva dele. Vai lá e faz. Bate o DNA dele com o sêmen encontrado nela. Caramba, eu não lembrava. Não, é porque essa parte não foi, não foi explorada. Tá. Só a parte genial. de que ela era uma E o interesseira. outro foi também ouvido e também desmentiu? O outro falou, não, eu não participei disso. Aí o rapaz, na hora que bate, aí ele muda a versão dele. Não, e aí vai mudando a versão, igual a gente tá acompanhando aí em vários Daniel casos. Alves e do Robinho. Vamos mudando. Não, eu vi, não, ela quis, ela isso aí realmente tal. E, ela que tava excitada. Até a lubrificação de uma mulher é julgada num ato sexual de violência. Mas por Até a quê? própria defesa. Porque já teve defesa apresentada no Brasil de que não era estupro se a mulher estava lubrificada. O que tem uma coisa a ver com outra? Pois é, exatamente. O que que tem? O que que tem? Essa é a minha pergunta. Quis dizer que se a mulher está lubrificada, ela tá com tesão. Ela tá É o consentindo. ápice do absurdo, cara. Então, assim, e aí a gente parte... Se a gente fala tanto de mentiras e de que a pessoa muda a versão, ela tem uma presunção de mentirosa, nesse caso, que a presunção de mentirosa sempre foi da menina, sempre foi da Mariana. Sempre ela era mentirosa. Sempre é. E olha só que o médico do IML foi ouvido, tá nos memoriais do Ministério Público, ele fala, eu não posso aferir se ela estava vulnerável, não. Se você... Eu falo o seguinte para os meus alunos, inclusive. Você tem 2 saídas nesse caso, Mariana Ferrer. Ou você é realmente do cara que, assim... Assumir, olha, né? eu acho que na dúvida tem que absolver o réu, que realmente não tinha prova, né, em tese, de que ela não estaria e nem que estaria. Vamos ficar na dúvida. Ah, não, eu vou nessa linha aqui. Eu desprezo esse laudo, que pra mim e nada é a mesma coisa, porque é feito depois de 2 dias, e eu falo, não, na dúvida eu vou absolver o réu. Ou então eu uso o que o STJ e que toda a doutrina em relação a crimes contra a dignidade sexual fala. Em crimes contra a dignidade sexual, que vale a palavra da mulher. Isso.